gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos trazer o assunto de como nós nos conhecemos. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, especial de Dia dos Namorados, a gente resolveu trazer um vídeo falando sobre como nós nos conhecemos. Vamos contar um pouco da nossa história pra eles. Oi, eu sou a Caroline Santana, pra quem não me conhece. Oi, e eu sou o Lucas. Eu faço muito robótico essas coisas. É normal, amor. Tem vergonha. Normal. Bom, hoje a gente vai falar então, como eu falei anteriormente, como nós nos conhecemos, pra vocês conhecerem um pouquinho melhor a minha vida e a vida do meu marido. Sim, vamos Vamos começar lá. por hoje. Quando eu vim pra Sorocaba, em 2019, eu vim pra passar 3 semanas só pra conhecer mesmo, porque eu não tinha certeza que era aqui que eu queria morar. Nessas 3 semanas, bem ousadia da minha parte daquela época, não diria se eu tenho orgulho disso, mas foi bem esperto da minha parte de chegar aqui na cidade e baixar o Tinder, que foi por lá que nós nos conhecemos, inclusive. Eu já utilizava o Tinder, né? E acabou que nós demos match lá e se conhecemos. Era numa sexta-feira. E aí nós fomos conversando durante os dias, né? Não foi, o match não foi na sexta-feira, acho que foi uns dias antes, né? Mas aí chegou uma sexta-feira e nós tínhamos combinado de se encontrar. Aí nós marcamos o encontro, né? Eu passei a buscar ela na casa da tia dela, onde ela estava hospedada, lá na casa da tia dela. Não, mas conta como que foi, porque a gente deu match no Tinder, mas apesar da gente ter se conhecido por lá, ter se casado e tudo mais, eu ficava com o pé atrás, obviamente. Ah, sim. Ai, como que era? Aí no primeiro encontro nós fomos em um lugar aqui em Sorocaba que se chamava Croações. E depois de lá nós fomos numa praça chamada Praça da Amizade. E lá nós ficamos conversando um tempo. E nós não sabíamos até que horas, na verdade eu não sabia até que horas que ela queria ficar lá, né? Aí era, acho que por volta umas 10 horas, 10 e meia, um número desconhecido ligando no celular, né? Pelo WhatsApp ainda. Falei, nossa, quem que é essa mulher aqui? Aí ela falou, é minha tia, eu passei meu número pra ela. O seu número? É isso, ela passou meu número pra tia dela. E hoje, meu, é engraçado lembrar disso daí, porque realmente ela fez uma coisa certa, que tipo, se precaver, né, meu, ela não conhece a pessoa. A gente, antes de eu sair de casa, eu tava com um vestido de tênis. E a minha tia falou, deixa eu tirar uma foto sua. Pra caso você suma. Ai, que horror. Ai, tia, se você estiver assistindo, você fez muito bem. Mas foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Ela tirou foto minha antes de sair de casa. Eu passei o número dele pra ela sem ele saber, porque, né, qual o sentido seria se ele soubesse. E depois de lá, depois que ela ligou, nós meio que já tava querendo ir embora já também, né? Já tinha conversado bastante. E depois eu mandei mensagem pra ela pra nós sairmos outro dia. E depois de lá eu comecei a participar mais da vida dela. Nós conversávamos diariamente no WhatsApp, né? E nessas conversas ela expressou pra mim que estava com vontade de ter um cachorro. Ela sempre teve vontade de ter um cachorro. E nessa conversa eu incentivei ela. Falei, meu, um cachorro legal, eu tenho. Na casa dos meus pais, minha mãe tinha um cachorrinho também. Eu falei, nossa, legal, tem um cachorrinho, é companhia. Aí ela achou uma pessoa vendendo no Byron, né? No mesmo dia, eu comecei a pesquisar no LX. Sim. Ela achou uma vendedora, ela tava vendendo o Border Collie filhote, tava um preço bom, né? O legal dela é que ela cobrou um valor... Só dos gastos que ela teve, né? Com a Fê, né? Tipo, a gente pagou um valor lá, mas super baixo, né? Hoje em dia, você olha... Enfim. Aí, no mesmo dia, ela falou pra mim, eu falei, nossa, legal. Lembro que nós fomos pro culto na igreja dela esse dia. Aí a mulher mandou mensagem e falou, meu, tá aqui, você quer? Quero, nós fomos lá buscar. E depois daquele dia, até hoje, nós temos o Byron, né? Que é pecinha aí, apronta bastante. O Lu, ele participou muito da minha vida desde o começo, assim, incentivando as coisas que eu queria fazer. Então, me conquistou, né? Sim. E aí teve a nossa primeira viagem. Só que antes disso, só pra vocês entenderem, o nosso primeiro encontro foi dia 8 de março de 2019. E essa viagem, a gente pegar o Byron, foi tudo dentro de um mês, né? Sim. Menos de um mês. E aí a gente foi pra São Paulo, porque meu pai tava doente e eu queria visitar ele. Aí eu falei que eu ia numa sexta-feira pro Lucas. Aí ele se ofereceu pra ir junto, eu falei, ok, vamos. Aí a gente foi, alugou um lugar pra nós ficarmos.
pra poder visitar meu pai e aproveitar conhecer São Paulo, né? Porque você não conhecia. Não conhecia a Paulista, que nós fomos, né? A gente foi na Paulista, você conheceu minha melhor amiga. Sim, sua Jéssica, amiga. maravilhosa. Fora o motivo, foi dias bem legais. Depois da viagem, nós voltamos. No final da viagem, a Carol começou a ficar um pouco ruim de saúde, ela começou a ficar com um pouco de febre. E na volta pra Sorocaba, no ônibus, ela já tava piorando. Na hora que eu cheguei na minha casa, eu perguntei pra ela se ela tava bem, ela não tava, continuou ruim. E eu propus levar ela no hospital. Eu levei ela no hospital e nessa noite ela foi medicada, ela ficou melhor. E quando ela estava lá sentada no banco, eu sentei do lado dela porque estava vazio o hospital. E ela estava meio tristinha por ter tomado as injeções, tomado o medicamento. Aí sabe quando você pega o celular e quando ele está desligado, você fica escrevendo nele assim? Com o dedo, né? Aí eu peguei e escrevi no celular, eu apaguei, deixei liso, daí eu escrevi no celular, eu te amo. E entreguei na mão dela. Tava lá tomando suas. E aí ela pegou e leu, e ela ficou mó feliz na hora que Foi. O primeiro eu te amo. Sim, foi o primeiro eu te amo. Aí depois dali nós começamos mais a se chamar de amor, né? Sim, E começou a rotina de um casal, assim, namoro, né? Verdade. E depois daí tivemos diversos encontros, nós fomos tendo nossa vida, e daí veio o pedido de namoro, né? Aí veio o pedido de namoro. É assim, depois que eu comecei a conhecer ela melhor, eu descobri das coisas que ela gostava. Ela gostava de cartinha e coisas feitas à mão. E jazz. E nessa época na empresa tava tendo um evento lá que eles davam um caderninho, que é um Moleskine. E eu falei, nossa, ela vai gostar desse caderno aqui, né? Aí eu preparei o caderno, eu peguei o caderninho, fiz um pedido de namoro no meio dele, bonitinho assim, com coração. Só que eu pedi em espanhol, porque ela gostava, ela estudava espanhol na época. Eu ainda gosto. Ela gosta de espanhol ainda. E nós fomos de um pier aqui em Sorocaba, e nós comemos o Mac, que era uma coisa que ela gostava. Foi bem assim, eu juntei todas as coisas, levei pra um lugar que era menos de um... Não, isso foi um mês. Com um mês de namoro eu já sabia exatamente como eu ia gostar de tudo. Era no dia 10 de março, né? Abril, não, a gente conheceu dia 8 de março e dia 10 de abril... 10 de abril de 2019. Aí eu fiz tudo, eu arrumei todas as coisas, levei lá no pier. Aí nós comemos, conversamos um pouco. Aí eu falei pra ela, ó, toma um presente pra você. Aí ela abriu o livro. Aí antes de ela chegar no pedido, tinha vários post-its que eu colei, né? Sim. Aqui é pra você colocar foto com o Byron. Sim. Aqui é pra você colocar uma foto nossa, sei lá. Sim. Eu não lembro direito. E daí Deixa eu pegar. Aqui, ó. Não mostra o logo da Sheffer, não. Não pode. Aqui, ó. Esse é o caderninho. E aí ele escreveu alguns textinhos aqui. Aqui. Aí, ó, eles foi colocando post-it, tá vendo? Ó. Provavelmente vamos estar no mirante, comendo balinha de coco e olhando para o céu e ouvindo jazz. Aí ele foi colocando algumas coisas que eu fui lendo e falei, meu Deus, que lindo. Aí tem uma parte que ele fala que ele tinha deixado marcado com esse negocinho aqui, pra abrir na onde que tava a marcação. Aqui. Aí tem uma parte que fala que pra mim pegar e abrir onde que tava esse negocinho aqui. Aí quando eu abri, que eu vi isso aqui, eu fiquei... Ficou paralisada. Eu lembro que eu fiquei assim, ó. Sabe que é sério isso? Uma pegadinha. Uma pegadinha. Eu guardo com muito carinho esse caderno. Já usei horrores, ele acho que já até acabou. Ó. Ele acabou, você usou tudo ele. E ela guarda de lembrança. Ele pediu um namoro com um mês depois que a gente tinha se conhecido. Literalmente depois de um mês. Conhecido, pego o Byron, viajado. E aí eu te pedi namoro. Sim. Qual foi a sensação de tudo que você planejou assim pra me pedir namoro? O que passou na sua cabeça? Falando, o que você fez falar, não vou pedir essa doida namoro? Na época ali, na época e hoje, eu já me sentia como você na minha vida. Tipo, eu queria ter você na minha vida. Foi uma pessoa que eu gostei muito. E não tem nem explicar a sensação, sabe? É uma sensação boa. Eu falei, eu quero ela pra minha vida. Então... Minha vida tá calma demais. Sim, minha vida tá calma demais. Aí eu fiz o pedido de namoro. Foi o melhor dia. Verdade. Foi o melhor dia da minha vida, de verdade. Sim, porque eu não esperava, com um mês. E foi o pedido de namoro mais genuíno que eu já presenciei na minha vida. Então, sim, foi muito lindo. E aí, veio o final do ano, de 2019, festas, comemorações e tudo mais. E nós fomos passar o ano novo, a gente passou o Natal com a família dele. O ano novo a gente passou com a minha família, por parte de mãe, numa chácara.
E aí a gente tava na mesa assim, comendo não, a gente tava jogando tabuleiro com meus primos, conversando. E aí eu lembro que a Milena e o Vinícius tava conversando, que eles namoram já há algum tempo, sobre casamento. E aí a Milena falou assim, eu acho que a Carol vai casar antes da gente ainda, né? Verdade. Eu vi. Aí eu falei, não vamos não, a gente acabou de se conhecer, faz nem um ano que a gente tá junto. É verdade. Foi muito engraçado. Mas o ano virou, novidades veio. Ano novo, vida nova. Vida nova. E aí eu lembro que um dia eu tava conversando com a minha tia, e aí ela falou assim, ah, Carol, pra você... Eu não lembro como ela falou exatamente, mas é basicamente assim, marque o dia do seu casamento, que Deus vai preparar tudo, mas você precisa marcar, que você tem um propósito, tem que ter um propósito. Então marque essa data e vai dar tudo certo até lá, eu te garanto. Ora, coloca na mão de Deus. E foi exatamente o que a gente fez. Sim. Aí eu liguei pra minha tia, conversei com ela. Na verdade, eu liguei pra ela falar com outra coisa, e aí ela me deu esse conselho, né? Tinha que ser realmente. E aí eu lembro que eu liguei pro Lucas em seguida. E eu falei, Lu, aconteceu isso e isso. Eu gostaria que a gente pudesse falar mais sobre isso, esse assunto de casamento e tudo mais. Aí ele falou, tá bom, vamos marcar a data. Aí eu fiquei tipo, nossa... O que você sentiu na hora assim que eu falei? Você simplesmente concordou assim? Não, eu tomei um pouco de susto, eu falei, mas vamos ver, né? Eu acho que dá certo. E sim. Vamos marcar daqui 2 anos. Eu falei, então. Daqui 2 anos não, amigo. Nós marcamos depois de um ano, né? Não, a gente marcou pro mesmo ano. No mesmo ano, 2020. 2020. A gente falou, eu até falei, eu gostaria de casar no mês do meu aniversário. Sim, em outubro, eu lembro até hoje. Isso aí entra a pandemia, né? Só que o que a gente fez? Na hora que a gente marcou, falamos, né, um pro outro que nós queríamos marcar a data pro casamento, eu marquei no meu caderno. Falei, dia 10. Foi dia 10 de outubro. Foi dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro a gente vai casar. Sim. Aí depois eu fiquei pensando, não, mas eu podia casar no dia do meu aniversário. Enfim, só sei que foi perfeitamente como a gente planejou. A gente casou no dia 10 de outubro de 2020. É o bom que comemora o aniversário, né? Depois de 3 dias é o casamento, né? Não, um presente só. É um presente só. Tá bom. Mas aí a gente marcou a data pra nós, nossa cabeça. E aí veio a pandemia. Aí eu comecei a pensar que não ia dar certo mais. Sim, mas graças a Deus nós conseguimos fazer tudo. E essa minha tia também. Ela falava, não, isso não vai atrapalhar, não vai interferir, Deus vai fazer na sua vida, e fez. Aí nós começamos a planejar o casamento para a casa, né? Nós fomos atrás da casa, várias casas. Hoje conseguimos comprar a que nós estamos hoje. Aí nós planejamos tudo, compramos tudo, não deu nenhum problema. O que deu foi resolvido antes do prazo de nós casarmos, né? Então, pra vocês entenderem, a gente planejou nosso casamento com quanto tempo, amor? Com 10 meses. A gente falou, essa conversa sobre casamento foi em fevereiro de 2020. Então, fevereiro, março, abril, maio, em 8 meses. A gente comprou nossa casa, mobiliou a casa com móveis planejados, todas as coisas. Só que a gente não fez festa. Nós não fizemos festa. A gente ficou 100% na casa. Sim, fizemos um casamento no civil, no cartório. Só chamamos as pessoas próximas, a nossa família, a família dela. Gostaríamos de ter chamado mais gente, Sim, mas por causa da pandemia não deu. A pandemia impossibilitou tudo isso. E a gente pulou, né? O pedido de casamento. O pedido de casamento foi assim, ela gostava muito de cartinha. Ainda gosta. Ela gosta, né? Tanto que às vezes eu deixo cartinha antes de sair trabalhar. É simples, mas eu deixo ali pra ela ler e se alegrar o dia dela. E alegra. Aí ela gosta muito de cartinha e eu tive uma ideia de escrever diversas cartas. Eu escrevi um monte de cartas, né? Foi umas 25 cartas. O tanto que a palavra quer casar comigo. Foi tudo isso de carta. Cada início de carta, a letra era uma parte da frase do quer casar comigo. Aí no dia que eu entreguei todas pra ela, eu levei ela no mesmo pier que eu pedi ela em casamento, em namoro. Nós estávamos voltando à nossa casa, que nós tínhamos feito uma limpeza aqui, uma faxina, e nós voltamos pra casa. A gente já tinha comprado a casa, tudo, e ele não tinha pedido em casamento ainda. E eu tava assim, meu Deus. Gente, é terrível essa parte, porque namoro eu não esperava. Então, agora casamento já tava assim, quando que eles vão pedir? Aí eu deixei guardado no carro, né, escondido, óbvio, a última carta. Aí entreguei pra ela no pier, ela leu.
E no final da última carta eu passei umas instruções pra ela. Você... Eu não sabia que tinha que juntar todas as E cartas. eu já tinha levado todas as cartas, né? Tava tudo guardada. Você não falou essa parte. Que essas cartas... Quantas letras tem, gente? Quer casar comigo? É bastante. Enfim, vamos supor que seja 10. Uhum. Aí tinha... Ao longo desse tempo que a gente tava planejando, comprando a casa e tudo mais, ele foi me dando uma carta, sei lá, a cada 2 semanas. Quando tava na telha, ele me dava. Sim. E aí eu não entendia nada, porque ele tava dando tanta carta assim, né? E eu pedi de casamento nada, eu pedi de casamento nada. Aí nesse dia, ele levou todas as cartas e falou, guarda essas cartas, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu guardo todas, né? Aí ele juntou tudo, levou no dia. E mandei montar uma quebra-cabeça lá. Aí deu a palavra. Eu ia colocando uma carta pertinho da outra, assim, ó. Aí fez tipo um leque. Eu falei, nossa. Você gostou? Gostei muito. Dia do casamento, nós casamos só no cartório, como nós falamos. Só no cartório, dia 10 de outubro. Sim. No dia 10 de outubro de 2020. E no mesmo dia, a gente casou, não foi só no cartório. Depois a sua tia fez uma bênção nossa no... Não, minha tia, ela é pastora. Sim. E o marido dela é pastor. Aí meu tio não pôde vir, porque ele tava numa conferência, se eu não me engano, não lembro. Então minha tia veio abençoar nosso casamento na parte religiosa. E aí nós se casamos num deck de um parque aqui de Sorocaba, Sim. Parque das Águas. Foi bem legal. Foi lindo. O dia tava perfeito também, né? Tava, um sol com a sombrinha ideal ali por causa das árvores. Se eu pudesse, eu faria a cerimônia ali todinha, fácil, assim, tudo. Aí a tia dela fez uma bênção do casamento, né? E de lá nós fomos almoçar em um restaurante de temático grego aqui em Sorocaba, que se chama Kos. E porque ela sempre teve vontade de conhecer a Grécia, né? Aí... tem, né? Nós vamos um dia, se Deus quiser. E lá nós almoçamos, foi muito bom o dia, foi muito legal. E depois disso... Começou a nossa vida de casal. Começou a vida de casal. E, inclusive, a gente tá gravando esse vídeo dia... Não lembro, mas é num sábado de junho. E aí a gente vai fazer 8 meses de casado, dia 10 de junho. Dia 10 de junho. Daqui a alguns dias. Hoje é dia 3, hoje é dia 4. Então a gente vai fazer 8 meses de casado já. Sim. E ao longo dessa empreitada de casamento, o que você tá achando? É uma vida legal, uma vida que nós se ajudamos, nós dividimos as coisas para fazer na casa, eu ajudo nela no que eu posso, na questão da faculdade, se ela tem alguma dúvida. E assim, uma coisa, é legal, é gostoso, porque um ajuda o outro e você, quando você tá namorando, é legal, é gostoso, mas você tá distante, você não tá todo dia. Aí depois que você casa, você tá vivendo com essa pessoa todo dia, então você tem que dar um suporte, a pessoa tem que dar um suporte pra você, às vezes você tem que... Você é cúmplice, né? Isso aí. Ele já era meu cúmplice antes mesmo da gente pensar em casar. Ele me auxiliava em muitas coisas que eu passava na minha vida, que não era fácil, ele sempre esteve lá do meu lado. E por muitas vezes eu quis terminar, Sim. né? Porque eu falava, não, ele não merece estar passando por isso. E ele era super persistente, falava, não vou te deixar, eu tô aqui do teu lado. Então, quando a gente vê a história de casamento, eu falei, é ele mesmo, eu quero casar com ele porque ele nunca pensou em me deixar. Não vai deixar mesmo. E a vida de casado é muito bom. Não tem, é a experiência que tem que ser vivida. Não tem como falar em palavras. Não é fácil, assim, porque a gente tem as nossas diferenças ainda, né? Realmente não tem, sempre vai ter algum tipo de problema, mas assim, problemas que você tem que conviver, entendeu? E pedir ajuda, E porque pedir a gente ajuda, é novo, Sim. tanto de casamento quanto de idade. Então a gente tá totalmente perdido em algumas coisas, a gente pede auxílio pro pessoal da nossa igreja, psicóloga, né, a gente faz terapia. Sim. A gente tenta sempre ser a nossa melhor versão todos os dias pra tentar proporcionar felicidade. Eu quero proporcionar felicidade pra ele quer proporcionar felicidade pra mim, né? Diferença sempre vai ter, independente de quem seja quem vai casar, entendeu? E tentar respeitar ao máximo um ao outro. A gente tenta isso ao longo do dia. E é isso, 8 meses de casado, a gente tá com o Byron, com 2 anos e pouquinho. E aí veio a cria, né? Um fubazinho. O fubazinho, que é o Golden Retriever que nós pegamos, né? A gente comprou também. Nós compramos, né? Ele veio de um dia que nós estávamos deitados na cama e o Byron tava lá fora sozinho, daí ele começou a dar uma choradinha e nós ficamos com dó. A gente já vinha pensando. Você já vinha pensando, ter outro cachorro, porque eu sempre quis ter um Golden. Aí nós falamos, vamos ver aqui no LX. O Byron tá muito sozinho, ele é um cachorro muito elétrico, ele gosta de companhia.
E a gente não tava tendo tempo de sair com ele o tanto que ele merecia e deveria, né? Aí nós pesquisamos na internet se era difícil cuidar de dois. E eles falavam, né? Cuida de um, cuida de dois, né? É, É a mesma e aí a coisa. gente foi lá e comprou. E aí nós fomos e compramos. Fomos num dia, planejamos o cara do LX, ele levou, pegamos e cresceu a família. Agora estamos na nossa casa com dois cachorrinhos. Casados depois de ter se conhecido no Tinder. Sim. Olha só. Quando é pra acontecer, acontece. Entendeu? Exatamente. É isso mesmo. Não é sempre que tem pessoas que usam de maneira errada, né? Então, o Tinder, na minha opinião, é uma plataforma que dá pra você conhecer pessoas incríveis, como também dá pra conhecer pessoas que não são tão incríveis assim. Sim, como na vida real, né? Exato, Só que virtualmente. Você poderia ter encontrado eu em qualquer outro lugar também. Sim, entendeu? só que eu sou o tipo de pessoa que não gostava muito de sair, e quando saía lá em São Paulo, que é onde eu morava antes de vir pra cá, eu saía sempre com o mesmo grupinho de pessoas. E aí eu vim pra uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Sim. Qual a chance de eu conhecer, né? Não ia. Ajudou e muito. Então, assim, usar com sabedoria. É verdade. Eu diria isso. E é isso. Falou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa história. Eu espero muito que você tenha encontrado uma pessoa maravilhosa nesse Dia dos Namorados. Se não encontrou, vai encontrar em nome de Jesus. E que seja uma pessoa que é temente a Deus, que isso é muito importante. Porque se a pessoa temer a Deus, ela vai temer a você. Não a você no caso, mas se ela tiver medo de fazer algo contra Deus, tipo, como que eu posso dizer, amor? Ser infiel, por exemplo, mentir, etc. Se essa pessoa for temente a Deus, ela vai te respeitar muito e vocês não vão ter problemas maiores do que vocês já irão ter normalmente por ser duas pessoas diferentes, com criações diferentes, morando juntos. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês e tchau!